orações. Vamos então agora para a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo. Capítulo 1. Muito bem, então nós iniciamos hoje o estudo desta segunda carta de Paulo à igreja dos Tessalonicenses, que estava na cidade de Tessalónica. E na primeira carta, Paulo, entre outras coisas, respondeu a dúvidas que havia na igreja, dúvidas que a igreja enviou através de Timóteo, que os foi visitar. Dúvidas tinham sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre o dia do Senhor. E apesar de eles terem sido bem instruídos por Paulo e depois, não só Paulo quando esteve lá, quando fundou a igreja, depois quando escreveu a primeira carta, apesar disso ainda persistiam algumas dúvidas sobre esta área da escatologia. E de facto, na primeira carta, capítulo 5, versículos 1 e 2, nós lemos: Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. E depois na segunda carta, capítulo 2, versículo 5, Paulo escreve aqui: Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então, Paulo, quando esteve e fundou a igreja, falou muito sobre o fim dos tempos, sobre a segunda vinda de Jesus. E eles sabiam muita coisa, mas surgiram algumas dúvidas. Porque receberam uma carta que falsamente foi atribuída ao apóstolo Paulo, com ensino errado, e isso perturbou-os. Vejam aí no capítulo 2, versículo 2, da segunda carta, diz: Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Ele diz: ora, fiquem firmes naquilo que vocês já sabem, que eu vos ensinei quando aí estive, e aquilo que vos escrevi na primeira carta. Nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, que alguém ensinasse, quer por epístola. Portanto, circulavam cartas. Não é só hoje que há fake news. Naquele tempo também já havia. Circulavam cartas com ensino errado, quer por epístola, como de nós, como se tivesse sido de nós escrita. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Portanto, eles tinham dúvidas e aquela carta que receberam, que falsamente foi atribuída a Paulo, e o ensinamento que eles ouviram tinha que Jesus já tinha vindo. E como a igreja estava a passar por muitas dificuldades e perseguições e problemas, associaram, porque quando Jesus vier e for o fim dos tempos, vai haver grande tribulação no mundo. Se calhar nós já estamos. Cristo já veio, levou a igreja, nós ficamos. E estamos a passar por esta tribulação, então Jesus já veio. E por isso Paulo escreve aqui, tendo isto presente, estas dúvidas, ele escreve esta segunda carta aclarando certos pontos sobre este tema do fim dos tempos, do dia de Cristo, dizendo-lhes que o dia de Cristo ainda não veio, ainda não ocorreu, é necessário esperá-lo e estar preparado. Então escreve esta segunda carta, como iremos ver,
a maior parte do teor desta segunda carta tem a ver com o fim dos tempos. Versículos 1 e 2, temos as saudações, como é normal nas cartas de Paulo. Paulo e Silvano e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma saudação muito parecida à da primeira carta que ele escreveu. Tem aqui os nomes daqueles que iniciaram o trabalho e fundaram aquela igreja com Paulo, Silvano ou Silas e Timóteo. É escrita à igreja, não há dúvida, é para a igreja dos Tessalonicenses. Paulo escreve à congregação, aos crentes que estão naquela cidade. E vejam aqui, qual é a posição em que estão esses crentes? Qual é a posição em que nós, crentes da Igreja Evangélica Batista em Moreira da Maia, que eles eram a igreja em Tessalónica, qual é a posição dos crentes? Diz aí, igreja que está em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Isto é muito importante. Nós, todos os crentes numa igreja, estão em comunhão com Deus o Pai e com o seu Filho, o Senhor, veja, o Senhor Jesus Cristo. Deus é o nosso Pai, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Isto salienta aqui a intimidade com Deus na igreja, o grupo local de crentes. O que é que eles tinham sido antes? Nós lemos na primeira carta que eles, antes de conhecer o Evangelho, tinham sido pagãos, idólatras, adorando imensos deuses romanos e gregos, como havia naquele tempo. E na primeira carta, capítulo 1, versículo 9, Paulo fala disso e dá graças a Deus pela grande mudança neles, diz: porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Esta era a igreja dos Tessalonicenses. Não mais estavam com os deuses, estavam em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, Deus vivo e verdadeiro. É isso que faz o Evangelho. O Evangelho transforma as pessoas, tira-as do mundo, tira-as das trevas, tira-as do domínio de Satanás e coloca-as em Deus e em Cristo. E esta também é a nossa realidade como crentes aqui em Jesus, quer seja aqui em Moreira da Maia ou no Algarve, nas ilhas, no Alentejo, no Norte, qualquer lugar. Por meio da nossa fé em Jesus somos novas criaturas, nascemos de novo e Deus coloca-nos na igreja de Deus, na igreja de Jesus. E assim passamos a estar no caminho certo. O crente em Jesus tem um relacionamento pessoal muito íntimo com este Deus que é Pai, com este Senhor que é Jesus Cristo, que veio ao mundo, morreu por nós. A igreja existe porque Jesus a fundou e ela está alicerçada na vida e obra de Jesus, na sua morte na cruz, onde ele venceu o pecado, venceu a morte e enviou o seu Espírito Santo para habitar na igreja e a dirigir na sua obra. É por isso que a igreja é constituída por Deus e tem este relacionamento único, não podemos esquecer, com Deus nosso Pai, que nos fez seus filhos, e com o Senhor Jesus, que é o nosso cabeça. Graça e paz, versículo 2, é também uma saudação muito comum em Paulo. Graça é o favor de Deus, que nós não merecemos. Nosso Pai, uma vez mais, é o favor dele, do nosso Pai, para a nossa salvação, mas também aqui a paz que vem através dessa reconciliação que foi feita por Jesus. Na cruz, Jesus pagou a nossa culpa e pela nossa fé em Jesus
fomos reconciliados com o Pai, por intermédio, como diz aí, do Senhor Jesus Cristo. É o seu título completo, Senhor Jesus Cristo. Aqui vemos também nestes 2 versículos que Deus, o Pai, e Jesus, o Senhor, são aqui apresentados ao mesmo nível. O que mostra e prova claramente a divindade de Jesus. Versículos 3 e 4, Paulo começa aqui, no início da carta, a elogiar. Temos aqui o elogio à fé, ao amor e à constância daquela igreja. E além de nós conhecermos assim melhor quando estudamos a palavra de Deus, é olharmos e pensarmos, é isto que Deus quer na nossa igreja. É isto que Deus quer em qualquer igreja. E aqueles que aqui estamos e aqueles que estão a assistir, pensarem, é isto que Deus quer. Ele diz, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um e o amor de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros. Paulo está a dizer, a vossa conduta como igreja merece louvores a Deus. Ele olhava, e temos visto isso claramente, esta igreja era uma igreja fantástica. Ele diz, olha, o vosso testemunho merece louvores a Deus. Ele explica e cita aqui as razões. Olha, a primeira, porquê é que merece louvores a Deus? A vossa fé cresce muitíssimo. Vocês são crentes ativos, dedicados, querem saber mais e mais. E são fiéis ao Senhor. Porque ele, vejam aí, e diz, cresce, não diz muito. Diz, cresce muitíssimo. Muitíssimo. É sinal de uma vida cristã sadia, um crescimento vigoroso que era patente neles, podiam ver o testemunho de fé destes irmãos. Em segundo lugar, fala do amor de cada um, também importante. É essencial haver amor na igreja. Esse amor traz união, traz unidade, traz alegria. É sinal de maturidade. Uma igreja que se ama é sinal de que está a pôr em prática a palavra de Deus, que conhece e vai aumentando, diz aí o apóstolo Paulo. A fé cresce muitíssimo e o amor aumenta. Que testemunho fantástico destes irmãos. Versículo 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Se nós olharmos para a nossa igreja em Portugal, podemos dizer, que perseguições é que a nossa igreja tem? Não tem nenhuma. Pode ter uma outra dificuldade, mas perseguições e aflições por sermos crentes. Mas aqueles irmãos viviam num tempo muito difícil, em que ser crente não era fácil. E ele diz aqui, esta é a terceira razão para Paulo dizer que louva a Deus por aqueles crentes. Era a sua constância, sua firmeza face às perseguições. Apesar dessas perseguições, suportaram bem as dificuldades e mantinham, vejam, o seu testemunho, apesar disso, diz, olha, vocês mesmo no meio de tanta dificuldade, a vossa fé cresce muitíssimo, o amor, estas virtudes que ele referiu atrás, continuavam. E ele diz, olha, quer Deus sabe da vossa firmeza, mas as igrejas de Deus, não é? Olham para vós. Olham para vós. Todos, quer Deus, quer as igrejas de Deus naquela região e fora, sabiam da firmeza, da tenacidade dos crentes tessalonicenses. Eles ainda estavam a suportar perseguições e aflições. Como? Diz ali, com paciência e com fé. E diz, com sucesso.
aquela igreja não voltou as costas a Cristo por ser perseguida e ser afligida. Não, mantinham. Portanto, há aqui, versículos 3 e 4, um elogio à fé, ao amor e à constância, à firmeza, à tenacidade daqueles irmãos. Versículos 5 a 7, Paulo agora passa para falar do juízo de Deus contra os perseguidores e contra os ímpios e o destino deles. Ou seja, aqueles que combatem a Igreja de Cristo e depois nada lhes acontece, no momento. Não vai ser sempre assim. Diz aqui: prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de facto é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco. Portanto, aqui Paulo, depois de expressar aqui gratidão a Deus pelo grande testemunho e o crescimento espiritual deles, Paulo aqui vai dizer que o sofrimento deles, por causa da sua lealdade a Jesus, é também uma certeza da bem-aventurança futura que eles vão ter na vinda de Jesus Cristo. Eles são dignos do reino de Deus. E realmente aquele crente, nós somos salvos pela nossa fé em Jesus. E no meio de aflições e dificuldades e combates, e até aflições na nossa vida de natureza vária, de vários problemas que nos acontecem, a nossa firmeza é também uma certeza de que quando Jesus vier, quando formos, e o Senhor nos chamar, Deus tem grandes recompensas à espera desses crentes. Deus retribuirá os que sofrem por causa da sua fé, com galardões, por causa do seu amor ao reino de Deus. Aquele que fica firme na fé, nas dificuldades, mostra grande amor ao reino de Deus. E como diz aí, é um justo juízo de Deus, esse. Versículo 6, vai Paulo falar que os ímpios, os inimigos da Igreja de Cristo, irão colher aquilo que semearam. Neste caso, o mal que eles estavam a fazer aos crentes daquela igreja. Deus lhes dará a justa paga da sua maldade para com os justos e santos crentes que eram os Tessalonicenses. Vai haver um julgamento futuro. Hoje o mundo vive a sua vida e pensa que tudo vai ser sempre assim. Vai haver um julgamento futuro. O versículo 8 deixa claro que a vingança de Deus virá sobre aqueles que rejeitam a palavra de Deus, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não esqueçamos, irmãos, uma coisa, que o conteúdo do Evangelho, essencialmente, é este. Deus mostra e Deus prova o seu amor para conosco, em que Ele enviou Jesus e Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores e inimigos dele, como diz Romanos 5:8. Quer dizer, Deus oferece perdão, Deus oferece o seu amor, Deus oferece a reconciliação até aos perseguidores da igreja, como eram aqueles, até aos inimigos da sua igreja. Mas se recusarem essa prova do amor de Deus, porque realmente Deus enviou Jesus quando nós éramos inimigos dele, quando nós éramos grandes pecadores. Portanto, Deus oferece mesmo àqueles que combatem a igreja, perseguem os crentes, maltratam aqueles que amam a Deus, Deus oferece-lhes na mesma o Evangelho, oferece perdão, amor, reconciliação. Mas se recusarem, aí, como diz a palavra de Deus, irão conhecer
o justo juízo de Deus, a ira de Deus, a justiça de Deus. Versículo 7 diz: a vós que sois atribulados, descanse conosco na vinda do Senhor Jesus Cristo. Os crentes que são perseguidos por causa do seu amor a Jesus, por causa da sua firmeza, por causa da sua fé, vão receber aquilo que diz aqui o versículo 7, descanso. E a vós que sois atribulados, descanso. Essa grande recompensa, o alívio que não têm cá neste mundo, vão ter o alívio celestial, a glória futura, juntamente com Paulo e com todos os crentes, diz aí: a vós que sois atribulados, descanse conosco. Conosco, Paulo escreveu, diz Paulo, Silas e Timóteo. Ou seja, todos os crentes irão juntamente receber essa grande recompensa que é estar na glória com o Senhor. E depois o resto do versículo 7 até ao 10, Paulo vai aí já começar a falar da vinda de Cristo e vai falar aqui muito seriamente. Este trecho dos versículos 7, parte final do versículo 7 até ao 10, tem quase como uma descrição apocalíptica da vinda de Cristo do céu à terra, em que a ira de Deus se vai abater sobre os descrentes, em grande juízo, em grande ira, vingança e castigo. Vejam, versículo 7. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier, fala da segunda vinda de Jesus, para ser glorificado nos seus santos, para se fazer admirável naquele dia, em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi querido entre vós. Então agora aqui Paulo dá-nos um vislumbre daquilo que vai acontecer na segunda vinda de Jesus. A esperança do crente é a segunda vinda de Jesus. Aqui vemos Jesus vai revelar-se, versículo 7, vai manifestar-se desde o céu. A segunda vinda de Jesus é Cristo que se vai revelar, vai manifestar-se vindo desde o céu com os anjos do seu poder, acompanhado dos seus santos anjos. O contexto aqui, neste caso, indica que a igreja, os crentes, já foram arrebatados da terra, como vimos na primeira carta, e receberam este descanso, que Paulo fala aí no início do versículo 7, este livramento nos céus, a recompensa. Então Jesus vai manifestar-se na sua segunda vinda. Ele vem do céu, vem da sua morada, a origem é essa. Jesus vem de cima com os anjos do seu poder, vem com autoridade. Vejam como é que ele vem. Nada, nem ninguém vai poder parar Jesus na sua segunda vinda. Ele vem para executar o quê? Grande juízo. Vejam aqui também a forma como Jesus virá. Versículo 8. Com labareda de fogo. A segunda vinda de Jesus não tem nada a ver com a primeira. Com labareda de fogo. E o que é que ele vai fazer? Tomando vingança. Que fala do castigo que Jesus vai trazer sobre o mundo descrente. Como é que são aqui descritos os descrentes? Esses que vão conhecer a ira de Deus na segunda vinda de Jesus. Como é que eles são descritos no versículo 8? Não conhecem a Deus. Não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E esta frase aqui é muito importante e é digna de reflexão. Veja, o Evangelho tem por um lado, uma revelação que é a revelação do amor de Deus. O Evangelho fala do amor de Deus em Cristo que Ele mandou ao mundo para ser o nosso Salvador.
E todo aquele que crê e aceita este Evangelho recebe a salvação da parte de Deus. Portanto, a revelação deste Evangelho não apenas tem esta nota de mostrar o amor de Deus, mas também há uma chamada para se submeter, para obedecer, não é? Esta obediência é crer no Senhor Jesus Cristo. Portanto, a ira de Deus vai manifestar sobre aqueles que não conhecem Deus, não conhecem porque não aceitaram e não obedeceram ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Rejeitaram as boas novas. O versículo 9 mostra os terríveis acontecimentos e o destino de quem não crê em Jesus. E hoje, realmente, o mundo não deve ignorar isto que está aqui. Na verdade, aquilo que vai acontecer na segunda vinda de Jesus Cristo vai ser terrível, terrível. São acontecimentos portentosos e terríveis que ninguém devia subestimar. Vai haver um grande julgamento de Deus. Esse julgamento de Deus vai levar ao sofrimento eterno, diz aqui, os quais, ou seja, estes que não conhecem a Deus, do versículo 8, e não obedecem ao Evangelho, os quais por castigo de quem? De Deus, padecerão eterna perdição, longe, olha, é uma expressão que deve bater forte no nosso coração. Longe da face do Senhor e da glória do seu poder. É de facto horrível. Vai haver um grande julgamento de Deus. Vai haver um juízo, vai haver uma sentença que vai determinar um sofrimento eterno. Padecerão eterna perdição. Não é que vão ser eliminados, que simplesmente vão deixar de existir. Não, é padecer eterna perdição. Banidos, vejam, longe da face do Senhor. Banidos da presença de Deus. Banidos da presença de Deus. E quem é que vai fazer isso? Deus é um Deus de amor. Não é? Deus é um Deus de amor. Não, Ele não pode fazer isso. Não, quem vai fazer isto é o próprio Deus. Ele é um Deus de amor e por isso nos trouxe as boas novas do Evangelho e enviou Jesus para as pessoas poderem conhecer a Deus e poderem crer neste Evangelho. Mas quem não o faz, esses descrentes, ímpios, o próprio Deus, esse Deus de amor, que é também justo, é que vai determinar este castigo, versículo 9, eterna perdição, banidos da presença de Deus. Jesus tem o poder, tem a glória, tem a autoridade para o fazer. Versículo 10 diz o quê? Que quando é que isto vai acontecer? Isto ocorrerá quando vier o Senhor. Será naquele dia, o dia do Senhor. E este verso serve bem de contraste com o destino dos ímpios. Enquanto os crentes, Paulo começou por dizer, versículo 7, a vós, crentes e tessalonicenses, que sois atribulados, mas sois crentes, a vossa fé cresce muitíssimo, o vosso amor, o vosso testemunho. Olha, descanso connosco. Vós, crentes, conheceram a Deus, submeteram-se ao Evangelho. O vosso testemunho é conhecido por Deus e por todas as igrejas. Têm vidas difíceis, mas vocês estão firmes. Vão receber esse descanso. O contraste. Os descrentes é aquilo que diz aqui. Vão conhecer o juízo, a vinda de Jesus como uma labareda de fogo, em ira e vingança e sentença e castigo, perdição eterna, longe da face do Senhor. Paulo quer aqui mostrar claramente este grande contraste.
e também revelar aqui o propósito, no versículo 10, da vinda do Senhor Jesus Cristo em poder e glória. Veja, quando vier, para ser glorificado nos seus santos, para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi querido entre vós. Segunda vinda de Jesus, Jesus glorificado entre os crentes, admirado e admirável por todos os que creram. O Salmo 89, versículo 7, no texto do Antigo Testamento, há muitos, mas salientei aqui apenas este, para vermos o Salmo 89, versículo 7, que diz: Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam. Assim será a vinda de Jesus com os seus santos anjos, com todos os crentes. Glória para Deus, glória para aqueles que confiaram e creram em Jesus. Nesse dia, os crentes certamente têm todos os motivos para dar glória a Jesus. Valeu a pena amar a Jesus e ser fiel. Depois, versículos 11 e 12, há aqui uma oração de Paulo no início desta carta, oração por eles e também um encorajamento. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Então Paulo esteve aqui já a consolar aqueles crentes que viviam, como ele ali escreveu, com muita paciência debaixo de perseguição e aflição, dizendo-lhes, olha, pela vossa fé, vocês vão ser participantes da glória de Cristo, não esmoreçam. E agora está aqui a orar por eles, para que as vidas, o testemunho desses crentes, demonstre que são dignos dessa glória que eles vão ter. Como nós hoje, que o nosso testemunho de crentes mostre que somos dignos da glória que vamos ter com o nosso Senhor. E ora também para que Deus cumpra neles toda a sua vontade, que é uma vontade boa. E finalmente no versículo 12, na oração aqui de Paulo, ele deseja que as vidas dos crentes sejam de tal modo santas e fiéis, que tragam o quê? Honra no nome do Senhor Jesus Cristo, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, ou seja, que o testemunho deles seja de tal maneira que as pessoas possam dar glória a Jesus. Jesus seja glorificado por aquele elevado testemunho daqueles irmãos. E tudo isto só é possível, como ele diz, versículo 12, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. É por causa da graça de Deus que nós podemos continuar a dar um bom testemunho de fé e perseverança enquanto aguardamos a vinda de Jesus. Esta oração aqui final de Paulo, veja o que é que pede. Que ser crente e aguardar a vinda de Jesus, a revelação de Cristo, pede dos crentes uma vida exemplar. E, por isso, o escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele aborda precisamente isso. A importância de nós termos vidas santas enquanto aguardamos a vinda de Jesus. Diz aqui, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, este início da carta de Paulo aos Tessalonicenses é um início que dá estes elogios e este encorajamento àqueles irmãos naquela igreja que servem também para nós hoje, que vivemos num mundo tão longe, que vive tão longe do Senhor. Amém? Vamos